E hoje nós estamos abordando um tema muito legal, que é por que os clientes continuam sendo desrespeitados e mal atendidos pelas empresas. Se nós hoje fôssemos sair para fazer uma pesquisa no sentido de perguntar aos empresários como é que eles encaram os clientes da sua empresa, eu tenho absoluta certeza que 99,9% irão dizer que os clientes são a razão da existência de sua empresa. Muitos dirão, aqui quem manda é o cliente. Outros ainda dirão, olha, aqui na minha empresa o cliente é o rei. Enfim, todos esses bordões e jargões aí que vocês já conhecem. Se de fato isso acontece, e isso é um fato notório, de que as empresas estão preocupadas com os clientes, eu pergunto a vocês, por que o índice de insatisfação do cliente continua subindo? Por que há tantos consumidores revoltados, insatisfeitos com as empresas? Eu digo isso porque basta olhar no site do PROCON, de qualquer cidade, você vai encontrar milhares de consumidores insatisfeitos, e esses milhares de consumidores estão entrando com processos contra as empresas. E no site do PROCON você encontra até um ranking, né, das piores empresas, vamos dizer assim, onde o índice de insatisfação do consumidor é maior. Está lá no site do PROCON. Então existe aqui uma incongruência, né? Se por um lado as empresas acreditam que os clientes são a razão da sua existência, né? E por outro lado nós temos o índice de satisfação caindo, o número de consumidores lá no PROCON aumentando, tem alguma coisa aqui que não se encaixa. Então, eu acredito que o cerne da questão, o cerne do problema, pode estar na liderança da sua empresa. Na liderança, é verdade, pode estar na liderança da sua empresa. Existem muitos líderes que olham para dentro das empresas, foco errado, com um grande binóculo. Sabe aquele líder que quer botar o dedo em tudo? Aquele líder que ele tem que faz questão, né, de que a sua presença esteja em todos os setores da empresa. Tem líder até, pessoal, que eu já vi isso, que ele é que diz aonde deve ficar a plantinha lá da entrada, do hall da entrada da empresa. Quando alguém muda, ele fica muito bravo, porque ele se preocupa com tudo, com detalhes, olhando para dentro da empresa, foco errado, com um binóculo. E quando ele deve olhar para fora da empresa, foco certo, olhar para o cliente, o que ele faz? Ele pega o binóculo e vira o binóculo ao contrário e começa a mirar o cliente. Obviamente, como você sabe, quando você vira o binóculo ao contrário, o que acontece? Você vê tudo à distância, você vê tudo longe, e, obviamente, você perde o foco, você começa a ver, então, algo desfocado ou os clientes muito distantes. E isso pode te dar a sensação de que as coisas vão muito bem. Então, esse pode ser um dos problemas aí da sua empresa. Os líderes estarem com o foco errado. Muito foco na empresa e nenhum foco no cliente. Exemplo, às vezes, tem líderes que eles ficam muito preocupados em implantar novas estratégias, em mudanças. Antes de você fazer isso na sua empresa, que eu acho que é válido, você se pergunte, será que as mudanças que eu estou planejando implantar aqui na empresa, não é? Essas novas estratégias, vai ser percebido pelo cliente? Vai atingir o cliente? Vai ser bom para o cliente? Se a tua resposta for não, o meu conselho é que pare imediatamente de fazer, porque você pode estar tendo um grande desperdício de tempo e de dinheiro. Porque se você está fazendo alguma coisa que o seu consumidor, que o seu cliente não vai ser afetado, não vai perceber, ou pode ser até afetado negativamente, esqueça de implementar, esqueça de fazer. Outro detalhe interessante, um outro erro que pode estar acontecendo lá na sua empresa e que pode estar tendo reflexo no atendimento,
lá enfim, dos seus clientes, é que muitos líderes não aceitam críticas. É verdade que Dale Carnegie disse uma frase muito legal, que eu gosto sempre de repetir, é que não existe crítica construtiva. Ele disse isso há quase 100 anos atrás. E eu acho que é até verdade. Mas mesmo assim, mesmo que uma crítica não seja construtiva, quando o cliente critica alguma coisa, quando ele faz alguma queixa lá do seu produto ou do seu serviço, não é? Veja a crítica por um lado positivo. O próprio Dale Carnegie disse que veja a crítica como uma bênção e não como uma maldição. E muitos líderes não aceitam as críticas, acham que a crítica é uma maldição. Eu mesmo trabalhei numa empresa que quando os gerentes estavam reunidos com o líder máximo da empresa, com o presidente, e nós às vezes abríamos na pauta espaço para falarmos da insatisfação dos consumidores, o líder não aceitava de jeito nenhum. Ele batia na mesa e dizia que era um absurdo, que eram poucos clientes, que a gente não ligasse. E eu tenho absoluta certeza que isso acontece com mais frequência do que a gente possa imaginar. Então, se a sua empresa, você está recebendo alguma crítica, alguma queixa, significa que o teu consumidor, que o teu cliente está te dando feedback. Então, aproveite essas informações e torne essas informações em algo positivo. Eu vou dar um exemplo muito interessante. A Coca-Cola, em 1980 e tal, os diretores, os gerentes de marketing convenceram o presidente da empresa que o gosto da Coca-Cola já estava velho e que eles precisavam de um novo sabor. E o presidente foi na onda e aceitou, e nasceu a New Coke. New Coke. Vocês devem lembrar disso. A empresa fez um estardalhaço na promoção, a campanha de marketing, pessoal, foram bilhões de dólares investidos em convencer o cliente, habituado com o velho gosto da Coca-Cola, que aquilo agora era o que estava a dar, né? A New Coke. Era a Coca-Cola da hora, como vocês dizem aqui em Santa Catarina. O que aconteceu, pessoal? Houve uma avalanche de reclamações, milhares de consumidores protestaram até na rua, inclusive, que queriam a New Coke. Mesmo assim, os marqueteiros, diretores entrincheirados lá na sua posição, mantinham a decisão de manter a New Coke, que aquilo ia passar, que era momentâneo. Aquilo não passou. O resultado é que eles tiveram que ouvir as críticas dos consumidores, e o presidente então bateu na mesa e disse: meus amigos, vamos jogar no lixo tudo isso e voltarmos com a velha Coca-Cola. E aí vieram cartas, e-mails de todo mundo dizendo: muito obrigado à Coca-Cola pela velha Coca-Cola, porque essa era o sabor da Coca-Cola. Então é um exemplo legal a ser seguido. Usar o feedback que os clientes estão te dando, mesmo que seja negativo, para você achar o caminho, não é? E não tentar tampar o sol com a peneira. Existe um jargão que a gente costuma usar aí no mundo corporativo, e é uma grande realidade, que os funcionários, né, são a sombra ou a extensão da liderança. Ou seja, os funcionários, os liderados, refletem o que os líderes são, refletem aquilo que os líderes pensam. Então, se a tua liderança não é uma liderança com foco no cliente, se a tua liderança é uma liderança que não aceita crítica, não é? É uma liderança que não aproveita os feedbacks, deixa claro para os funcionários, para os liderados, que a empresa como um todo não está muito preocupado com os clientes, em atender às suas necessidades, em ouvir as suas reclamações. Então é um efeito cascata, não é? Se vem de cima para baixo. Então, dê uma examinada que isso pode estar acontecendo aí na sua empresa, do ponto de vista da liderança, né? Agora vamos imaginar que o líder lá da sua empresa, ouvindo o programa, diz assim para você, que é o dono da empresa: não, mas eu não, né? Eu como líder, eu sou muito preocupado com os meus clientes. Eu acho que, de fato, os clientes
tem sempre razão, né? Eu dou muita atenção a isso. O problema está em que os meus funcionários não aceitam isso, ou não compram a ideia, ou não são bons funcionários. Vamos acreditar que, de fato, esse problema possa estar no escalão de baixo com os funcionários. Então, eu faço uma pergunta para você agora, que é empresário, né, e está preocupado em atender às necessidades da sua empresa. Os seus funcionários são funcionários comprometidos com a sua marca, com os seus produtos? Eles têm compromisso, soam a camisa, vestem de fato a camisa da empresa? Se a tua resposta for não, é evidente que aí pode estar um problema. Por quê? Se o funcionário não é comprometido com a sua empresa, ele nunca vai ser também comprometido com o seu cliente. É um fato, né? Se eu não sou comprometido com o meu produto, com a minha marca, por que eu hei de ser comprometido com o meu cliente? É óbvio. Eu te faço ainda uma outra pergunta bem interessante, né? Os seus funcionários compraram a visão e a missão da sua empresa? Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque muitas vezes os funcionários podem estar debaixo do mesmo teto, mas não estar debaixo da mesma visão e da mesma missão da empresa. E se a missão da empresa é atender os clientes, atender a sua necessidade, estar preocupado com a satisfação deles, se ele não comprou isso, obviamente ele não vai estar minimamente preocupado em atender a necessidade do seu cliente, em atender a sua satisfação. Não é? Então você deve se perguntar, o meu funcionário, o meu liderado, comprou a minha visão e a minha missão? Bom, se a resposta for sim, você está num bom caminho. Mas se a resposta for não, você deve dar uma olhada e pesquisar, ver o que está de errado. Mas a gente já volta nesse tema. Eu te faço ainda uma outra pergunta. Os seus funcionários são apaixonados pela sua empresa, pelos seus produtos, pelos seus serviços? São apaixonados? Caso a sua resposta seja não, você como empresário da sua empresa, e é fácil, né, você avaliar isso, você deve estar com um sinal amarelo, um sinal vermelho aceso aí na sua frente. Porque quando o funcionário não é apaixonado pelo seu produto ou pelo seu serviço, alguma coisa lá na frente fatalmente vai dar errado. O que acontece? Acontece que você passa a ter funcionários zumbis. Sabe aqueles funcionários que andam pela empresa como se fossem zumbis, né? Como se fossem múmias, já morreram e só esqueceram de ser enterrados? A gente no dia a dia, nós como consumidores, nós vemos isso, né? Aquele atendimento morno, sem sal, parece que o cara está morto. Isso por quê? Muitas vezes porque é falta de paixão. Não tem a mínima paixão pelo seu funcionário, pelo seu produto ou pelo seu serviço. Aí o que acontece? Viram zumbis dentro da sua empresa. Ou seja, os funcionários não apaixonados pelos produtos ou pelos serviços levam para a empresa apenas o seu esqueleto. O seu coração e a sua mente ficam em casa. Tá? E isso gera um grande problema dentro das empresas. A tua empresa cai na vala comum, passa a ser mais uma, passa a ser uma empresa igual às outras, se não pior, porque nada pior do que ter um funcionário zumbi, uma múmia, andando aí dentro da sua empresa. Então, dê uma olhada para ver se os seus funcionários estão compromissados com a sua marca, com a sua empresa, com o seu produto, se os seus funcionários compraram a visão e a missão da sua empresa e finalmente, se os seus funcionários são apaixonados pela sua empresa, pelo seu produto e pelo seu serviço.